Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora sim. É sempre uma alegria especial estar aqui no Porto da Alegria. Eu sempre que posso, eu tenho dito que o Porto é a minha segunda casa. A primeira é a Cobem e a segunda é o Porto. E todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto muito feliz e muito aconchegado pelas pessoas que me acolhem carinhosamente e amorosamente. E hoje o nosso desafio é nós falarmos sobre esse tema, porque ele diz respeito a todos nós. Mais ou menos nós vivemos dentro dessa polaridade entre o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que de acordo com os Espíritos, eles são, na verdade, as grandes chagas da humanidade. É o que ainda nos impede, nos dificulta a avançar, a nos percebermos como seres divinos, porque nos embota dentro da matéria, dentro de uma condição humana limitada, e que faz com que não nos percebamos que somos todos filhos de Deus, destinados a um só propósito, a uma só finalidade, que é nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E quanto mais a gente mexe na ferida, quanto mais a gente busca ampliar a lente da visão em torno dessas questões que dizem respeito à nossa realidade humana e transitória, do ponto de vista da nossa evolução, nós nos damos conta do quanto nós ainda precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para extirpar, para combater esse grande mal que ainda nos toma e que ainda tanto nos aprisiona, nos colocando nessa condição primitiva de um mundo de provas e de expiações. Que o que caracteriza, na verdade, para a maioria dos seus habitantes, é exatamente essa condição, em que nós vivemos dentro da polaridade do egoísmo, está lá no Livro dos Espíritos, que oriunda, que dá origem a todos esses outros males da humanidade. Porque se nós fôssemos menos vaidosos, menos orgulhosos, menos prepotentes, se não quiséssemos subir mais do que poderíamos, nós estaríamos em uma condição humana e espiritual bem melhor do que nós ora nos encontramos. Então, quando a casa se propõe a debater e nos levar a refletir sobre essa questão, e em particular sobre a vaidade, é para que nós nos olhemos no espelho da alma, é para que a gente possa se enfrentar do ponto de vista dessa identificação espiritual, para que nós vejamos aquilo que já se pode, aquilo que já se deve combater em nós mesmos. E a luta já não mais será para fora, não será mais com o outro, como temos feito, nessa disputa sangrenta, nesse duelo contínuo para nos sobrepormos, nos elevarmos em relação ao outro, nosso irmão. Mas a luta agora, como diria Paulo de Tarso, deve se dar dentro daquele princípio do bom combate, no qual eu direciono toda a minha atenção, todo o meu cuidado para mim mesmo, para os meus vícios, para os meus males, para aquilo que me impede de seguir frente ao objetivo pelo qual eu fui criado, que é ser feliz. O que tira de nós a condição de felicidade, na maioria das vezes, é exatamente essa. O fato de nós estarmos vivendo dentro de uma ilusão, de uma pseudo-ideia
somos aquilo que ainda verdadeiramente não alcançamos, não conseguimos chegar. Que talvez um dia chegaremos, mas não dentro dessa premissa humana do consumismo, do materialismo, do personalismo e tudo que nos envaidece, tudo que nos engrandece do ponto de vista humano, material, transitório, tirando a essência, tirando o que é verdadeiramente essencial para a nossa identificação divina. Talvez por esse motivo, disse Jesus lá atrás, já percebendo em nós essa característica tão limitadora para os grandes voos que haveríamos de vivenciar um dia. Quando ele então nos faz pensar sobre o que adianta ganhar o mundo e perder a vida, perder a alma. Do que adianta nos empoderarmos desses valores, desses bens, desses títulos e perdermos a condição de que somos espíritos em um processo de aprendizado. E parece banal, parece repetitivo estarmos todos os dias ouvindo a mesma coisa. Mas é como diz o velho bom ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E quando fura, lá na consciência, quando a gente consegue entender a dinâmica e a gente processa o aprendizado, nunca mais somos os mesmos. O processo de mudança e de transformação se dá muito mais aceleradamente e a gente passa a entender o sentido da vida, a compreender o motivo pelo qual nós reencarnamos. Nós estamos encarnados nessa experiência, com os nossos embates, com as nossas dificuldades e limitações, para nos percebermos capazes de vencer a nós mesmos. E aí fica sempre esse desafio de vencer primeiro aquilo que nós trazemos e que nos impedem ainda, do ponto de vista da nossa realidade espiritual, sermos considerados como sendo verdadeiramente filhos de Deus, os escolhidos da parábola para fazermos parte do lado direito do Senhor, para adquirirmos o crédito, a fim de que possamos adentrar a esse grande banquete celestial preparado para todos nós no mundo espiritual. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E esses puros de coração certamente já alcançaram um estágio de consciência iluminativa que já não precisa mais reconhecer-se como verdadeiramente não é. Não carrega mais em si nem o orgulho, nem a vaidade, que são irmãs diretas ou filhos do egoísmo. Porque falar de uma coisa inevitavelmente nos leva a outra. E queria ainda parabenizar a casa, o Porto, por esse encontro filosófico, por esse momento de reflexão que nos faz pensar qual o caminho que eu estou dando para as minhas existências humanas e corporais. E hoje, mais particularmente, como veremos, vamos tratar desta realidade que é a vaidade, que carregamos uma porção um pouco dentro de nós mesmos. Hoje talvez esteja menos, a intensidade, a quantidade é menor, de tanto apanharmos, de tanto cairmos, de tanto sofrermos, entendemos que ou a gente olha para si mesmo e muda, se transforma, ou repetiremos reencarnações e reencarnações sem darmos um passo à frente para a nossa libertação espiritual. Tirar essas chagas de dentro de
de nós mesmos é nos possibilitarmos nos libertar, avançar para mundos celestiais, mundos mais felizes. Mas sem dúvida nenhuma dependerá de cada um de nós. Mas especificamente o que nós podemos falar sobre vaidade. E eu pensei inicialmente que nós ficaríamos até 10, 10 e meia. Mas quando eu cheguei aqui, ele me disse: não, rapaz, você se empolgou, é até 8 horas, 8 e meia. Ai meu Deus, aí agora. Eu trouxe um monte de coisa de papel que eu vou reduzir para a gente tentar aqui pensar um pouco sobre o tema e levar para casa as nossas inquietações. Porque quanto mais inquietos nós sairmos daqui hoje, melhor para que os resultados amanhã sejam de acordo com os nossos interesses ou as nossas necessidades de espíritos. Porque enquanto estivermos satisfazendo a materialidade, as necessidades corporais fisiológicas, nos sairemos daqui mais vaidosos e mais presunçosos do que quando adentramos a casa adentro. Ok? Então, conceitualmente, nós poderíamos dizer, e rapidamente, a partir desse dicionário lá da internet, que vaidade é uma característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. E quantas vezes nós vivemos de aparências, de imagens falsas, que verdadeiramente não nos representam, mas que a gente acha que é necessário colocá-las em nós para satisfazer um contexto social, uma necessidade, para alcançarmos determinados resultados que vão me trazer possivelmente um dado estado de felicidade, de alegria, de ânimo, de empoderamento, mas que logo mais nos cansamos, nos deprimimos, nos esvaziamos de nós mesmos e percebemos que continuamos vazios. Porque dentro dessa ideia do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nós identificamos uma alma vazia existencialmente. Porque aquele que é preenchido da sua realidade de espírito não tem que provar nada a ninguém, a não ser a si mesmo. Se satisfaz com aquilo que conquistou até então, porque sabe que a caminhada é lenta e progressiva, mas o que ele já tem já é o suficiente para ele dar passos mais sólidos a fim de alcançar aquilo que verdadeiramente ele o alcançará na medida em que ele vai progredindo reencarnação a reencarnação. Porque o móvel dela é exatamente esse, o progresso, a nossa individuação, é o despertar desta luz, desse espírito que Médium nos conduziu durante a sua meditação. É nos percebermos luz. Então, se eu assim já me considero e compreendo, eu não tenho por que eu me fantasiar de algo que verdadeiramente eu não sou. E hoje a sociedade apelativa do jeito que é, cada vez mais nos chama a viver desses apelos, dessas coisas que sabemos que não somos, mas que precisamos muitas vezes satisfazer ao ego, ao desejo, que não é nem necessariamente, veremos, nosso, mas é do outro. E isso traz uma sensação de apatia, de cansaço, de depressão, de morbidez, de fuga, e aí procuramos os atalhos comuns e recorrentes que carregamos ou utilizamos há muito tempo do ponto de vista reencarnatório. E ainda seguindo ele vai dizer: excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela esperança de reconhecimento e ou admiração digna. E essa imagem não necessariamente corporificando a mulher, o
ser feminino, mas no que diz respeito às redes sociais. E aí a gente vê o quanto isso hoje é patente, quase que nos representa na maioria dos indivíduos, porque estamos 100% conectados a todo momento, querendo aparecer o tal selfie, o tal foto, a tal imagem, a mais bonita, e que às vezes quando a gente vai ver cara a cara, diz, opa, não é quem eu vi lá na foto, lá na rede, traz uma imagem totalmente destituída da sua realidade, da sua personalidade, e a gente até se frustra, porque descobre que aquele que eu coloquei todo o meu desejo, toda a minha libido muitas vezes, o meu desejo de possuir é na verdade uma outra pessoa, que escondeu-se por trás da tela, na tentativa de aparecer aquilo que verdadeiramente não é, ou ser reconhecido dentro dos grupos e dos espaços sociais, midiáticos em que vive. Se você não curte, se você não posta, se você não faz algum tipo de consideração, você é banido do grupo. E hoje Davi mesmo conhece o perfil. Se você não curte, se você não diz nada, então é melhor não ficar, vai embora. Porque a gente tem que viver de eternas aparências. E aqui no conceito a gente pode já se permitir refletir até que ponto eu vivo dentro dessa perspectiva. Até que ponto verdadeiramente eu me reconheço nesse conceito, tal qual outros que podemos aqui citar nos muitos textos que eu trouxe, que nós iríamos trabalhar juntos, mas que o tempo realmente não vai permitir. Mas vejamos um conceito rapidamente de Vencendo as Perfeições de Humberto Ferreira sobre vaidade. Ele ainda vai dizer: a vaidade, fundamentada no sentimento de grandeza, na falsa superioridade, é uma imperfeição moral que resulta do orgulho e do egoísmo. É uma forma de valorização excessiva do ego. É tanto maior quanto mais intenso for o orgulho. E de fato, quanto mais orgulhoso, mais vaidoso. Porque a gente quer se sobrepor, se elevar a um estado, a uma condição que de fato ainda não somos. E com isso, nós perdemos a possibilidade de viver a simplicidade, sem sermos necessariamente simplistas, destituídos de valores e de créditos. Daí a necessidade desta autoavaliação, porque no fundo, e para quem estuda e aprofunda dentro da área da psicologia, e hoje mais recorrentemente nas obras psicológicas do espírito Joana de Ângeles, nós vemos o quanto nós, enquanto sociedade, vivemos e alimentamos o princípio do ego. Esta condição psíquica de empoderamento de algo que ainda não somos ou conquistamos, esquecidos que nós somos e deveríamos valorizar mais o self, que é simbolicamente o espírito, a nossa unidade divina, para que então pudéssemos viver de acordo com como Jesus nos propôs, entre os simples, os mansos, os filhos de Deus. Então, esse conceito já nos faz pensar e refletir sobre uma série de outras possibilidades que para o momento não nos é possível. E aí eu fui tirando da internet algumas frases interessantes sobre vaidade, para que a gente possa pensar dentro do tempo que ainda nos cabe. Neto também me disse que o tema pode ser tratado interativamente. Então, se de repente, em algum momento,
vocês quiserem fazer algum apontamento, é só levantar a mão e a gente vai coordenando esse processo, tá bom? Então, Balzac vai dizer o seguinte: deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. E a pergunta que a gente pode trazer aqui é exatamente essa: o que é mesmo que eu estou exibindo para o outro? Alguém já se perguntou sobre isso? Porque a vaidade, de acordo com esse pensamento, é para aqueles que não têm outra coisa para exibir. Será que a gente tem algo a mais para exibir, além da nossa própria autovalorização, do nosso ego, da nossa vaidade? Estava ali aguardando para ganhar meu abraço, tá? Eu comecei sem ele, vou querer no final. Será que sim? Será que não? Então é interessante que nós pensemos sobre isso, para que nós mudemos a conduta da nossa exibição, na medida em que nós nos autoconhecemos. Aí a necessidade cada vez mais profunda e real de nós conhecermos a nós mesmos. Eis aí o meio mais eficaz de nós vencermos as nossas paixões e não nos deixarmos arrastar por elas. Está lá no Livro dos Espíritos, só me engano, na questão 919. Um velho sábio da antiguidade já vos dissera: conhece-te a ti mesmo. É através desse autoconhecimento que eu vou modificando a minha conduta existencial, vendo aquilo que verdadeiramente importa para mim hoje, do ponto de vista da minha realidade de espírito, considerando que eu estou fazendo esse investimento. A doutrina espírita, ela nos faculta essa possibilidade das mudanças necessárias para que nós nos refaçamos dentro da própria encarnação. É como disse o próprio Cristo na passagem evangélica a Nicodemos: é preciso nascer da água e do Espírito. E nascer do Espírito é necessariamente fazer esse enfrentamento quando a nossa realidade humana, quando aquilo que verdadeiramente nós queremos para nos individualizarmos, nos tornarmos indivíduos, nos tornarmos espíritos melhores do que quando aqui aportamos nesta encarnação. Mas seguindo ainda, enquanto frase, Nietzsche vai dizer: é mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. Porque a vaidade, o orgulho, não permite. Porque manter o ideal nobre nem sempre é algo que nós queremos pagar o preço. Porque vai exigir de nós mudança. Vai ter que quebrar com os paradigmas da atual sociedade e dos grupos aos quais nós nos vinculamos, porque tememos ser banidos. Então é preferível a gente viver com uma má consciência, e normalmente essa consciência mais tarde nos culpa, nos chama a atenção a necessidade da gente se reencontrar, se reconciliar com nós mesmos, do que esse enfrentamento dessa má reputação. Porque você vai ser negado, você vai ser excluído do processo. Por vezes, ele ainda continua: as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Isso é fato, isso é real. Eu vivo dentro de um castelo de areia, dentro de um mundo de ilusão, de faz de conta, para não o enfrentamento da minha atual realidade, naquilo que eu sei que preciso mudar e que ainda não tenho coragem de fazê-lo. E aí eu vou me alimentando dessas coisas que satisfazem ao ego, mas que o espírito fica embotado, fica tolhido de expressar-se como verdadeiramente ele o é.
para fazer as reformas, as mudanças necessárias. Talvez também por esta razão, disse Jesus à época: aquele que quiser me seguir, deverá abandonar tudo que tem para seguir. Vai ter que quebrar com aquilo que está posto, constituído dentro de uma sociedade eminentemente egóica, eminentemente presunçosa, vaidosa, e que se satisfaz pelas necessidades primárias do ser, enquanto esquece-se do que é essencial. Ou como disse ainda ele a Marta: Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas. E somente o vaidoso, presunçoso, orgulhoso se preocupa com muitas coisas, porque ele precisa estar sempre em evidência, ele precisa estar sempre à frente para ser aplaudido e reconhecido, embora muitas vezes detestado, criticado e inconscientemente reconhecido como ainda não tem o valor. E um desses elementos que tentam manter dentro desse padrão da vaidade e do orgulho são os bens materiais, a riqueza, o dinheiro. Tanto é que, quando se perde por alguma razão, deixa-se de ter, então aquela imagem, aquela capa cai e a gente se descobre como verdadeiramente nós o somos. E não aceitamos. Não queremos fazer um processo de mudança e de retorno à nossa realidade essencial. E nos lançamos, muitas vezes, quando não há loucura, ao suicídio. Percebe? Quanto isso é importante para as mudanças que precisamos fazer nessa encarnação. Isso é apenas uma parte de um grande projeto que nós precisamos investir e fazer em nós mesmos, a fim de que alcancemos uma condição melhor até então alcançada até aqui. Vai dizer ainda Nietzsche: a nossa vaidade gostaria que o que fazemos melhor fosse considerado como aquilo que mais nos custa, para explicar a origem de certas morais. E isso verdadeiramente também acontece com os vaidosos, com os orgulhosos, porque não conseguem verdadeiramente se mostrar como eles são. E quase sempre os vaidosos são aqueles que querem sentar nas primeiras cadeiras, esquecidos que ali podem ter alguém muito mais elevado, superior, e que o dono da festa não o convide a sentar lá atrás, para o que está lá atrás venha para a frente, nesse reconhecimento do valor, dentro da passagem do Evangelho. Porque a nossa vaidade quer sempre estar em primeiro plano, no primeiro lugar. Para tanto, muitas vezes eu pago com a minha moeda, com o meu dinheiro, com os meus favores, para ser igualmente reconhecido, embora ainda não tenha os créditos necessários. Nesse particular, eu me lembrei aqui de André Luiz, no livro Nosso Lar, e é uma passagem interessante e que talvez dá para a gente fazer o link com a vaidade e esses conceitos até aqui trazidos. Quando ele vai pedir a Clarencio a oportunidade de trabalho, lembram-se dessa passagem? E ela é interessante porque nos vai chamar a atenção. E Clarencio, sabiamente, coloca sempre dois para que um escute a necessidade do outro, dos aconselhamentos. E naquele momento, André, ouvindo do outro rapaz, do outro espírito, ele já começa a reelaborar aquilo que ele foi pedir. Se ele pudesse, ele ia embora, mas não teve jeito, ele teve que ficar até o final. E quando na vez dele, todo acanhado, todo tímido, ele pede um trabalho, ele já se sentia no desejo e na vontade.
mas vaidosamente ele queria começar dentro da premissa de médico, de curador, porque na terra ele fora reconhecido como tal, socialmente. Então ele vai pedir para começar como médico. Vem Clarência então que lhe diz que no mundo espiritual as coisas eram diferentes. Não se atribuía aos trabalhos pelos títulos, pela vaidade, pelo dinheiro, mas pelo merecimento. Embora a intenção fosse nobre, mas ele ainda não estava necessariamente na condição de trabalhar como tal, por mais bem sucedido social e profissionalmente tenha sido ele na sua última encarnação. Mas se ele quisesse o trabalho, isso é uma atitude de humildade, que é o contraponto da vaidade. Se você quer verdadeiramente trabalhar, quer ser humilde, e a humildade e o reino de Deus são para lá no departamento da limpeza, no ambiente de base, para começar a entender a dinâmica da vida espiritual. E quantos são aqueles que chegam do outro lado nessa condição? Com a vaidade toda em prumo, né? Cheios de orgulho, achando que lá vão ser igualmente reconhecidos pelos dotes que tinham quando da terra. Tem uma outra passagem interessante que fala um pouco sobre isso. Não fazeis como os hipócritas, que para serem reconhecidos oram em alto bom som, mas recolhe-te para dentro de ti e ora, porque não é a quantidade de palavras, mas a sinceridade de propósitos. E quantas vezes a gente está aqui na frente fazendo uma doutrinária, fazendo uma oração, uma preparação, e nos sentimos envaidecidos, orgulhosos, porque estamos supostamente à frente ou acima daqueles que estão sendo conduzidos momentaneamente. E que o mundo espiritual observa, não é pela quantidade, mas pela sinceridade de propósitos. Daí porque muitos chegam no mundo espiritual sem esse reconhecimento do verdadeiro trabalhador da seara do Cristo. É bem verdade que muitos fizeram, mas fizeram para atender uma necessidade do orgulho, da vaidade, do ego, das condições sociais, dos favorecimentos comuns que nós conhecemos, acreditando que lá também teriam semelhantemente da mesma forma. E aí se descobrem destituídos de luz, de equilíbrio, de paz, de harmonia interior, e entram naquele estado de pavor, de raiva, de dor, e tudo quanto é comum, e que os Espíritos hoje vêm nos alertar, para que da nossa vez saibamos modificar o curso da nossa história, porque não é a primeira vez, provavelmente não será a segunda ou a terceira, que falamos quanto a essa questão, de sairmos da encarnação melhores do que quando lá entramos. Se isso não acontece, muito provavelmente pouco valeu a experiência encarnatória. Porque além de ter que saldar com os débitos que não conseguiu superar na encarnação anterior, ainda vai trazer a carga de débitos ou de limitações das vidas anteriores, daquelas que ainda vai precisar trabalhar. Ou seja, aumenta, duplica a quantidade de trabalho, de ação que precisa empreender naquela sua futura reencarnação. Augusto Cury ele vai dizer que a vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação. Porém, ela é ao mesmo tempo o solo onde a burrice melhor se desenvolve. E aí eu deixo para vocês a reflexão de Cury, que tem trabalhado muito dentro dessa vertente, a fim da gente repensar os nossos caminhos enquanto estamos seguindo em busca da nossa paz interior, da nossa iluminação espiritual. E aí vem esse provérbio português, que não é do Brasil, que diz assim: a vaidade
força-nos a fazer mais coisa contra a nossa vontade do que a razão. E aí eu perguntaria a vocês, em algum momento nós já nos sentimos assim? Sim? Teria alguém que livremente, espontaneamente gostaria de dividir esse sim tão seguro? Está aqui, ó. Não pode ser não. O nosso mestre hoje não. Teria alguém? Não. Eu fico pensando muito. Fale aqui que eu estou gravando. Não, eu fico pensando muito nesse momento que nós estamos vivendo, né? Você falou muito da selfie. E é interessante porque você não vê nas redes sociais ninguém triste, ninguém choroso, ninguém com problemas. Está todo mundo sorridente, sempre muito elegante, até feito uma maquiagem para poder sair bem na fita. Então, isso aí é uma vaidade. Eu percebo que existe uma vaidade muito grande, né, nessas colocações, do que é feito. Né? E o que é que essas pessoas querem realmente mostrar? O que é que elas querem esconder e mostrar outras coisas? Então, eu fico pensando, até numa colocação, não é nem um questionamento, uma pergunta não, é uma colocação porque é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Diariamente a gente vê isso. Né? É interessante porque outro dia eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, poxa, eu tenho que colocar uma foto mais bonita do que a dela, do que de uma outra. E eu perguntei, mas por que essa necessidade de você ter que colocar uma foto mais bonita? Ah, não, mas eu não vou ficar por baixo, não. Eu tenho que colocar uma foto mais bonita, vou postar uma foto mais bonita. Então, o tempo inteiro há uma disputa, há um querer, há um desejo de estar se colocando, de estar mostrando uma coisa que, na verdade, você não é. Oi. O que mais me chamou a atenção aí no provérbio português é a expressão final do que a razão na comparação. Pelo exemplo que o Mac coloca aqui muitíssimo bem, a gente vê que existem pessoas que por dentro estão tristes, estão com o seu interior destruído. Na verdade, a razão está dizendo, peça socorro, mostre que você não está legal. E aí vem a vaidade, e diz, eu não vou me mostrar assim. E prefiro ficar realmente aí com o meu interior destroçado, sem saber como lidar sozinho com isso, do que demonstrar às outras pessoas as minhas fragilidades, as minhas inseguranças, ou as minhas doenças ou mazelas morais. Então vejo, por exemplo, que o autor casa muito bem com o que está posto aí. Perfeito. E não são poucos aqueles que vivem quando não nós mesmos, assim também o fazemos. Porque muitas vezes nós trazemos o exemplo do outro, mas não reconhecemos em nós aquela porção, seja da vaidade ou da necessidade de nós nos fantasiarmos de algo que a razão está dizendo, vá à casa, busque o tratamento, fale com o seu atendente fraterno, faça um tratamento espiritual. Quantas vezes a gente não faz um tratamento espiritual na casa, mesmo reconhecendo a necessidade, porque eu sou palestrante, porque eu sou passista, porque eu sou orientador, imagino ali no meio daquele pessoal e descobrir que eu também estou em tratamento. Ou como pode? Então eu me limito muitas vezes. Eu começo a agir como se eu fosse aquilo que verdadeiramente eu não sou. E aí a gente não entende, de repente, porque logo depois nós vemos aquela pessoa aparentemente bem posta, bem feliz, bem alegre, sorridente,
em uma situação de desespero, em um processo suicida, em um processo de loucura, de desequilíbrio, e a gente pensa, meu Deus, por que isso foi acontecer? Porque a pessoa não se reconheceu naquele momento como deveria para ir em busca da ajuda necessária à sua autotransformação e mudança. Diga, minha amiga, qual é o seu nome? Meu nome é Luísa. Eu estava tentando lembrar alguma coisa que aconteceu comigo para identificar. E eu estava pensando que há uns anos atrás, principalmente na época da minha adolescência e nas pessoas da fase adulta, eu vivi por muito tempo tentando alcançar a expectativa das outras pessoas. E quando eu parei para me ver, eu me senti totalmente perdida e sem saber quem eu era. Porque eu estava vivendo tanto na expectativa do outro, pela vaidade de me encaixar no que o outro queria, que eu esqueci de ser eu mesmo. E no final, a razão estava me dizendo, você não quer isso, não é assim que você é. Mas pelo fato de eu estar querendo me encaixar naquilo que o outro queria de mim, eu estava seguindo um caminho que era totalmente errado, que era burro, não era certo. E muitos jovens estão vivendo essa mesma realidade. É fato que em uma fase da nossa vida isso seja perfeitamente compreensível e aceito, por uma questão de querer ser aceito dentro do grupo e dentro daquele momento existencial, principalmente na juventude em que nós vivemos esses conflitos. Mas deixar que isso cresça e que isso seja levado de uma forma tão persistente para a vida adulta é não reconhecer a necessidade da mudança. Há fases e fases na nossa vida. Como nós ainda somos imperfeitos e somos mutáveis, é preciso que a gente compreenda a necessidade que a partir dessas reflexões, dessas renovações mentais, desse estar olhando a vida dentro da perspectiva da razão, da lógica, do bom entendimento, façamos as mudanças necessárias para que o tempo, até certo ponto aceitável para aquela vivência, não aumente demasiadamente e a gente fique preso naquela fase quando já poderíamos estar muito mais adiantados. Nesse particular, me permitam rapidamente trazer alguns pontos que nem Prieto Pérez, um autor da doutrina espírita hoje bem pouco falado, estudado, vai trazer sobre o orgulho e a vaidade. Mais especificamente sobre a vaidade, ele começa trazendo uma citação do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, quando traz a seguinte colocação: causas atuais das aflições. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a sua vaidade, a sua presunção. Não pode deixar que eu resolvo. Não, isso não vai acontecer comigo. Eu sei conduzir bem a minha vida. Sabe esses chavões que a gente se utiliza para não reconhecer a necessidade da ajuda, de pedir socorro, como bem disse Naon? Ou a gente entende isso, ou a gente vai pouco a pouco caminhando para o abismo. E tem um momento que a gente não consegue mais voltar atrás, porque as forças, as circunstâncias, o momento em que nós vivemos do ponto de vista psíquico-emocional já nos dá mais segurança ou condições desse retorno. E aí a gente pensa, acredita que não tem mais jeito senão cair precipício abaixo. Em particular, quando não se tem o apoio da família, dos amigos, quando a pessoa se vê só, quando a pessoa se vê destituídos daquelas conquistas que levou uma vida inteira para alcançar e que de repente perdeu-se tudo.
Então, se não tiver uma estrutura moral, uma estrutura racional, uma estrutura espiritual que lhe dê uma segurança e um apoio, ele tende a sucumbir. Mas dando seguimento, dentro do Manual Prático Espírita de Ney Prieto, ele ainda vai considerar a vaidade decorrente do orgulho dele anda próxima, destacando-os adiante as suas facetas mais comuns. Vamos ver se a gente se reconhece em algumas delas? Tá bom? Nada pessoal, viu? Apresentação pessoal exuberante, no vestir, nos adornos usados, nos gestos afetados, no falar demasiado. Evidência de qualidades intelectuais, não poupando referências à própria pessoa ou a algo que realiza. Essa é a B, viu? C. Esforço em realçar dotes físicos, culturais ou sociais com notória antipatia provocada aos demais. D. Intolerância para com aqueles cuja condição social e intelectual é mais humilde, não imitando a eles referências desarosas. Aspiração a cargos ou posições de destaque que acentue as referências respeitosas ou elogiosas à sua pessoa. F. Não reconhecimento de sua própria culpabilidade nas situações de descontamento diante de infortúnios por que passa. E a última, G. Obstrução mental na capacidade de se autoanalisar, não aceitando suas possíveis falhas ou erros, culpando vagamente a sorte, a infelicidade merecida, o azar. Façam suas apostas. A, B, C, D, E, F ou G. Ou também todas as alternativas. Ou o restante do alfabeto. Quem dá mais? Vai lá, seu G. Com saudade de ouvir o Senhor. Essa é verdadeira, meu filho. Essa foi verdadeira. Como fugir dos aplausos e dos elogios, ainda que dentro de um contexto natural a gente está buscando uma reforma que não íntima por inteiro, mas os elogios nos alcançam, os aplausos também, muitas vezes com muita abundância. Como encará-los sem estar envolvido nessa seara ainda tão delicada? Está vendo? O tempo passou, mas continua o mesmo, né? Não. Obrigado. Alguém mais queira? É só para dar leveza ao tema mesmo, porque eu sei que isso mexe com a gente. Se a gente pensa demais, a gente surta. Então, vamos trabalhar um pouquinho isso. Alguém mais gostaria de pontuar? Vocês aí, meninas, meninos, e aí? Não? Então, rapidamente ainda, antes de vermos um pouco mais dentro dos meus últimos 5 minutos, 10 minutos me dá, não posso não? Para quem ia sair 10 horas, eu vou sair 8h30. A vaidade, sorrateiramente, está quase sempre presente dentro de nós. Dela, os caprichos inferiores se servem para abrir caminhos às perturbações entre os próprios amigos e familiares. É muito sutil a manifestação da vaidade no nosso íntimo, e não é pequeno o esforço que devemos desenvolver na vigilância para não sermos vítimas daquelas influências que encontram apoio nesse nosso defeito, porque nós atraímos os espíritos mediante a nossa sintonia ou necessidade. Não é o espírito que nos deixa vaidoso, ele só vai acerbar, né? Vai aumentar a nossa vaidade. E aí continua dizendo, de alguma forma e de variada intensidade, contamos todos com uma parcela de vaidade que pode estar se manifestando nas nossas motivações de algo a realizar, o que é certamente válido até certo ponto. O perigo, no entanto, reside nos excessos e no desconhecimento das fronteiras entre os impulsos de idealismo por amor a uma causa nobre e os ímpetos de destaque pessoal característicos da vaidade.
Nesse particular, os médiuns, hoje nós temos inúmeras notícias, reportagens de pessoas que poderiam estar fazendo um grande trabalho voltado para a humanização, para o esclarecimento, para a transformação do nosso contexto social e espiritual, mas que se deixaram levar pela vaidade, pelo orgulho, pela suposta missão em que hoje a mídia está aí caindo em cima, mostrando, e isso tem uma repercussão em toda a humanidade, não apenas para o indivíduo, porque quando uma pessoa cai, está lá no Evangelho, ele puxa com ele toda a humanidade, porque enfraquece, do ponto de vista, a nossa condição de humanidade. Mas quando um ser se eleva, a exemplo do que vem acontecendo nos nossos dias, com a história da santificação da freira Irmã Dulce, a gente também eleva o padrão vibracional da Terra. Quando nós não ganhamos com esta situação atual dela, em que muitos voltaram a atenção para o seu lado divino, luminoso, para o desejo igualmente de fazer o bem, sem que ela certamente se envaidecesse pelo título, porque a própria obra em si já lhe afiancia, já lhe garante o título de santa. Não precisa de um decreto, não precisa de uma assinatura papal, porque a gente sabe o quanto ela o fez, mesmo na condição da simplicidade. E aí a gente vê exatamente o que é um espírito humilde, o que é um espírito que trabalha dentro da polaridade do divino que há em nós, e serve de exemplo para mim e para todos nós que aqui nos encontramos, fazendo as nossas tarefas. Não é a tarefa em si que eleva, mas a qualidade que você coloca de si mesmo na tarefa, que lhe engrandece ou lhe empobrece. Então, muitos médiuns que poderiam estar nos ajudando a melhorar o padrão vibracional da Terra, está mantendo ainda mais doentio, ainda mais enlouquecido do ponto de vista dos processos obsessivos, porque se deixaram arrastar pelo orgulho, pela pompa, pelos aplausos. Quantas pessoas há dentro da seara espírita que estão muito mais preocupados com os aplausos do que com a mensagem? Quantas vezes a gente ouve falar de pessoas, sem querer, claro, citá-las, até porque não as conheço necessariamente, mas que ouvimos de um companheiro aqui ou ali, que esses perguntam muitas vezes: quantas pessoas tem lá para assistir a doutrinária, a palestra? Aonde é? Quem são as pessoas que vão estar lá? Estão muito mais preocupadas com o externo do que com o interno. Ou então vem para apresentar, se autopromover, principalmente aqueles que atuam hoje dentro da linha terapêutica, psicológica, que podem estar se favorecendo daquele ambiente para conseguir novos clientes. Aqueles médiuns que escrevem no sentido de deixar que a vaidade se eleve e seja convidado para estar nesse ou naquele congresso, nessa ou naquela festividade. Não pense que entre nós isso não acontece diuturnamente, seja dentro ou fora do centro espírita. Estão trabalhando para o título de diretor, de coordenador, de palestrante ou coisa que valha. Não é que a gente não possa desejar e trabalhar para o alcance, porque são funções e necessidades ainda humanas. Mas é preciso que a gente também, de quando em quando, faça essa autoavaliação para se perceber até que ponto teu móvel é o desejo de ajudar, de socorrer ou de ser reconhecido e aplaudido. E aí vem a frase que diz: enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não será ninguém. Rapidamente, qual é então o significado da vaidade à luz da doutrina espírita?
ou do Espiritismo, o perigo da vaidade. Infelizmente, o tempo não dá para a gente trabalhar todo o material que nós preparamos. Mas se vocês quiserem, eu volto para um outro café filosófico. Como diria o vaidoso, vou olhar a agenda. Então, em Lucas capítulo 14, versículo de 1 a 7 a 11, lemos: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Isso é importante. Já dissera Jesus lá atrás, como um reconhecimento de que nós devemos nos tornar humildes. Bem-aventurados os humildes, porque o reino dos céus é para eles. Então, nesse sentido, a gente precisa considerar isso. A vaidade consiste em uma estima exagerada de si mesmo, uma afirmação snob da própria identidade. E às vezes a gente nem revela na tentativa de ser humilde, mas dentro de si se alimenta daquele padrão. Ou então fica brigando, está ali, não tem coragem de ir e dar a cara, a tapa, para ser avaliado, julgado, e fica ali só de observância, julgando mentalmente. Ah, isso não presta, se fosse eu fazer melhor. Ele esqueceu de dizer isso, mas ele é muito isso, muito aquilo, e quando o convidado está na linha de frente do trabalho, ele diz: ah, eu não posso, ainda não é, eu não mereço isso, eu não tenho condições para tal, mas internamente doido para estar ali no lugar do outro. É um processo natural crescente, é um processo ascensional, mas como viveu Chico, ou ainda mais recentemente, como reforço para nós que estamos a caminho. Divaldo Franco. Divaldo, o mensageiro da paz. Quem assistiu ao filme reconhece a importância desse trabalho. Não é para exaltá-lo, mas é para reconhecer um trabalho verdadeiro que foi feito ao longo de mais de 80 anos de dedicação em prol da causa social, tal qual ocorrera com Irmã Dulce, com Chico Xavier e tantos outros homens e mulheres na nossa sociedade. Mas ainda é um contingente pequeno. É preciso que nós sejamos os futuros Divaldos, Chicos, que na nossa condição atual, dentro do nosso serviço, na nossa atividade na casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, quantos estão dentro do trabalho perdendo a sua encarnação por conta da vaidade, do orgulho, da presunção, da superioridade do cargo, não se dando conta que é passageiro e que logo depois pode ser destituído porque tem um outro mais orgulhoso, mais vaidoso que estava de olho no seu emprego. Por isso que é uma grande disputa o ambiente de trabalho, porque um quer engolir o outro, tomar posse do outro. Ou a gente entende isso, ou a gente paralisa o processo da evolução na Terra. E ficaremos indo e vindo sem a necessária conquista espiritual e moral que já poderíamos estar fazendo ou alcançando. A vaidade de certa, lá em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, página 50. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão em um só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as misérias, questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. A doutrina espírita, antes da conclusão, a doutrina espírita ele vem com esse propósito, com essa finalidade: ampliar a nossa visão de mundo, de fazer com que nós nos identifiquemos
fiquemos com a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não precisamos viver tal qual ora ainda vivemos. Podemos sim, por um momento e por uma necessidade, estagiarmos na condição em que ora nos encontramos. Mas é preciso esforço, é preciso a tenacidade, é preciso a preparação para que nós alcancemos condições melhores. Por conta do horário, é isso mesmo. Eu quero agradecer a todos, a casa, pela oportunidade feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Espero voltar, já estava com saudade. Isso aqui é um material para ser trabalhado, viu? No próximo encontro. Mas eu queria encerrar agradecendo a vocês, fazendo uma propaganda para a missão à casa, mas eu estou com essa intenção. Não é vaidade não, viu? É levar a doutrina espírita ao maior número de pessoas. Fica aqui o nosso convite para que vocês conheçam, se ainda não conhecem, se ainda não fizeram a inscrição, no nosso canal lá no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. Sem o acento no I. Dá uma olhada na passagem, esse material vai estar lá. Hoje eu acredito que não, mas essa semana, além das outras palestras e trabalhos que temos feito, vocês clicam lá, ativam o sinozinho para as notificações, vai nos ajudar, porque o meu objetivo é que nem Jesus, chegar aos 500, né? O projeto dos 500. Eu estou com 314, eu estou precisando de gente. Então, eu tenho uns papelzinhos aqui, se vocês quiserem no final eu passo para vocês, mas dá uma olhada, se gostarem, se interessarem, vocês anotam o Roteiro Espírita sem um acento no I, divulga, porque o objetivo é falar de doutrina espírita. E daqui mais um dia nós vamos ter a presença do nosso querido mestre Naum Castro. Sim, já tem uma entrevista marcada, agendada, embora ele não saiba, para ele falar sobre espiritismo no nosso canal. Eu não aceito, não. Tá bom? No mais, um beijo no coração. Obrigado a todos pela confiança, pela oportunidade. Deus permita que eu retorne ainda esse ano para vê-los. Muita paz. Gostoso, né? Ouvir. Por mim, Mobio, você ficava aqui até 10. Vamos então nos preparar para esse momento final de agradecimento aos nossos amigos espirituais, trabalhadores do bem da nossa casa, Porto da Alegria, sobre a assessoria espiritual do nosso irmão maior Jesus, quem vê nos nossos esforços a nossa dedicação em prol da nossa melhoria pessoal e espiritual, tem nos ajudado e fortalecido o ideal superior no qual todos estamos empreendendo esforços, dedicação e atenção. Agradecer, Senhor, por esta casa que nos abriga amorosamente, pelos companheiros, amigos e queridos do coração, que sempre nos recebe alegremente, para que o trabalho possa transcorrer dentro do clima da alegria que constitui esta casa e os seus trabalhadores. Por tudo isso, Senhor Jesus, Espíritos benfazejos da nossa casa de oração, Porto da Alegria, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por mais esta oportunidade, por reencontro feliz a ela, junto aos companheiros amigos. Que todos nós que aqui nos encontramos, que buscamos essa unidade divina na terra, para nos renovarmos, para repensarmos caminhos,
refazendo os nossos roteiros em nossas vidas. Que sejam abençoados e protegidos pelos espíritos amigos, trabalhadores do bem da casa e pelos seus respectivos anjos da guarda. Leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares, motivados e enriquecidos da energia, da gratidão, do amor e do carinho que essa casa nos alimenta e nos fortalece. Que possa ser dividido para o entorno desta rua, a vizinhança, o bairro, a nossa cidade do Salvador, o nosso estado, o nosso planeta, em todos os ambientes em que a dor e o sofrimento se fizerem presentes. E, em particular, que possa tocar os corações daqueles que se encontram nesta condição da polaridade mais intensa, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da presunção, que, conforme aqui aprendemos, são os atuais vícios da nossa sociedade. Que seja o amor, que seja a caridade, que seja a oração, os antídotos necessários para vencermos em nós o que ainda nos limita e nos coloca na condição de espíritos inferiores, o orgulho, a vaidade. Leva-nos em paz aos nossos lares, na energia da gratidão que esta casa sempre nos possibilita. Em teu nome, em nome de Deus, dos Espíritos benfazejos, pedimos a permissão para o término final do encontro da noite, com votos de muita paz.